próxima hora e meia vai compreender como fazer uma campanha online eficaz, saber como posicionar corretamente um anúncio ou as características que uma campanha online deve ter para ser bem-sucedida. Algumas notas sobre este webinar. Atenção ao seu microfone, por favor, mantenha-o desligado. Atenção também à sua câmara, por favor, mantenha-a desligada. É muito importante também que tire o máximo partido desta sessão, colocando as suas questões ou dúvidas através do nosso chat. E vamos agora ao encontro da nossa convidada. A Mariana Matos é Account Manager da Google para publicidade em larga escala. Ela é a melhor pessoa para nos conduzir hoje pelo tema e pelas possibilidades que o online oferece para rentabilizar os seus investimentos. Mariana, bom dia, muito obrigado por estar hoje connosco. O palco agora dia, Carlos. Bom dia, Carlos, e bom dia a todos aqui presentes. Antes de mais, deixem-me dizer que estou muito entusiasmada por estar aqui convosco e para juntos descobrirmos aqui um bocadinho sobre como promover os nossos negócios através do Google. Portanto, bem-vindos a esta sessão. Como o Carlos disse bem, eu vou ser a vossa capitã deste navio durante a próxima hora. Como o Carlos disse bem, eu trabalho na Google já há cerca de 1 ano e meio, sou Account Manager e trabalho sobretudo com clientes de retalho e startups dentro, não só de retalho, mas também dentro do que é tech. Eu gostava de começar esta sessão com uma pergunta e perguntar-vos qual foi a última coisa que compraram online. Podem usar o chat se quiserem partilhar comigo alguma das vossas experiências. Eu posso até começar por responder eu. A última coisa que eu comprei online foi uma cadeira, porque já estou em work from home desde março e estava a tentar resistir a comprar uma cadeira para não ter mais tralha em casa, mas não resisti. As minhas costas já não resistiram mais. Boa, temos alguém a escrever. Roupa, boa. É sempre bom saber que nesta sessão também temos online shoppers, porque também é para isso que vamos. Ténis, a Beatriz provavelmente é uma runner. Mesa e roupa, produtos de beleza. Boa, incrível. Estamos então com uma sessão cheia de online shoppers, portanto, isto vai ser super fácil para vocês. Controle de stores, esta eu nunca tinha ouvido, boa. Muito bem, muito bem. E computadores, que foi um must durante a pandemia. Mesmo, Carla. Lâmpadas LED, ótimo, para ter em conta a eletricidade, nestes tempos que passamos mais tempo em casa. Boa, muito obrigada pela vossa participação neste pequeno questionário. Portanto, a nossa agenda, estamos agora na Welcome and Intro. Seguidamente, o próximo capítulo da sessão será falarmos um bocadinho dos Fundamentals for Export, ou seja, tudo aquilo que vocês precisam de considerar quando decidem exportar. Uma nota importante é que vamos focar muito esta sessão num dos produtos Google, que é o Shopping, ok? Que é o produto por excelência para retalhistas. Na segunda sessão, depois fazemos um deep dive, tudo o que vocês precisam de pensar antes e no momento de planeamento. Vamos passar aos tipos de campanhas que temos disponíveis e falar-vos de algumas best practices para garantir que as vossas campanhas correm bem, ok? No final, reservamos 20 minutos para uma sessão de Q&A. Eu aqui deixo um bocadinho a vosso critério, portanto, podem guardar as vossas perguntas para o final. No entanto, se for uma dúvida muito pulsante e algo mais simples, também podem usar o chat e eu posso responder imediatamente. O nosso objetivo, portanto, é garantir que vocês, no final desta sessão, após a nossa hora juntos, têm uma ideia daquilo que precisam para começar a exportar e que são capazes de aplicar todos os conceitos que vamos ver ao vosso negócio. Algumas regras da sessão. Estejam presentes, como o Carlos disse, mantenham os microfones muted e as câmaras desligadas e divirtam-se acima de tudo. Pronto. O shopping já faz parte da experiência de pesquisa há algum tempo, não é? E se repararmos bem, oferece uma possibilidade muito particular tanto aos utilizadores como aos retalhistas. Na parte dos utilizadores, oferece a possibilidade de, no momento de pesquisa por um produto, de conseguir logo ter um portfólio de ofertas e conseguir comparar logo imediatamente preços e ver produtos logo no momento de pesquisa. Portanto, só por esta natureza,
conseguimos concluir que é fundamental para qualquer retalhista ter campanhas em shopping. Sobretudo se pensarmos num retalhista que pretende entrar no novo mercado, onde ainda não tem uma notoriedade muito bem estabelecida, o shopping, de certa forma, fornece uma oportunidade fair dos vossos produtos estarem dispostos side by side com o da vossa concorrência. O shopping tem ganho cada vez mais relevância, isto é um fun fact, para terem uma noção, hoje em dia já cerca de 82% do investimento feito na rede de pesquisa já é feito em shopping. E aqui temos uma boa notícia para todos nós que tencionamos exportar, é que hoje em dia aproximadamente 60% dos compradores online por todo o mundo já compram além fronteiras. Se olharmos até para a estatística na Europa, até é o continente onde isto mais se verifica. Nós acabamos por fazer isto sem intenção de comprar overseas, mas simplesmente a internet possibilita que isto aconteça, certo? Dá a todos a possibilidade de estar presentes e de promover os seus produtos em vários países. Antes de passarmos aos conceitos, acho que é sempre importante fazermos uma revisão de como é que shopping funciona. Eu não tenho a certeza se todos vós anunciam em shopping, mas seja como for, ficar aqui um breve resumo de como é que isto tudo funciona. Portanto, tudo começa numa plataforma chamada Google Merchant Center, que eu vou-vos mostrar um bocadinho mais à frente como é que é a interface dessa plataforma. É uma plataforma desenhada exclusivamente para retalhistas. Os anunciantes submetem nesta plataforma um feed de produtos. Depois de submeter este feed de produtos, está na hora de criar a campanha em Google Ads, que é outra plataforma, que é a nossa plataforma de anúncios. Depois, quando um utilizador faz uma pesquisa, aquilo que acontece é que os nossos algoritmos fazem um scan da informação que consta do Product Feed para conseguir corresponder essa pesquisa com um produto, ok? Isto vai acontecer em larga escala, ou seja, o nosso algoritmo vai processar grandes quantidades de data e vai conseguir corresponder a vários produtos e depois, com base na classificação de cada produto, os produtos vão ser dispostos, como vêem no screenshot do slide, numa determinada ordem, ok? Após isto, supondo que este leilão é bem sucedido, o utilizador irá fazer um clique e o anunciante será apenas cobrado pelo clique, ou seja, sempre que o anúncio aparece, não é feito não tem qualquer custo para o anunciante, só quando há um clique efetivamente é que há um custo para o anunciante. Portanto, falámos aqui next slide. Falámos aqui de Product Feeds. O que é que são Product Feeds? São ficheiros de data que contêm toda a informação sobre os produtos de um determinado anunciante e são a base para a qual os algoritmos da Google vão olhar nas campanhas de shopping. E aqui dou-vos já uma mensagem-chave e um dos principais conceitos a reter. Quanto melhor for a qualidade do feed, melhor vai ser o desempenho da campanha. Porque, ao contrário de campanhas de pesquisa, que são basicamente construídas com uma estrutura toda montada numa base de palavras-chave escolhidas pelo anunciante, em shopping não existem palavras-chave. Portanto, toda a correspondência entre pesquisas e produtos vai ser com base na informação que está no feed. Em segundo lugar, temos os atributos de feed. Os atributos de feed mais não são do que o conteúdo do próprio feed e a forma como o feed está organizado. Portanto, isto aqui é o aspecto de um Product Feed. É uma sheet de Excel altamente complicada, em que basicamente cada linha deste ficheiro corresponde a uma oferta diferente, a um produto diferente, e os atributos são as colunas, com as colunas do ficheiro. Quais são os atributos de feed mais importantes? Portanto, os atributos de feed mais importantes são estes que aqui estão, até porque são estes que aparecem para o utilizador. Vou começar pelo título e pela descrição. Estes são dos atributos mais importantes na parte de correspondência, porque são os atributos que contêm texto. Ok? Portanto, sempre o que contém texto é aquilo que vai permitir que o nosso algoritmo faça a tal correspondência entre pesquisas e produtos. As imagens também são muito, muito importantes. Devem ser de alta qualidade e representativas do vosso produto. Como vocês veem no exemplo, nós permitimos só imagens com o produto simples, num fundo branco ou transparente. Portanto, as imagens não podem ter texto, não podem ter logótipos, tem que ser uma imagem simples. Outros feed atributos muito importantes é a parte do preço
e a parte do envio, ok? Vocês configuram tudo isto no momento de criação do vosso feed. Pronto, mas estamos aqui hoje para exportar, para go além, para ir além de fronteiras, desculpem, às vezes eu misturo um bocadinho inglês com português. E então vamos nos próximos slides vou-vos falar um bocadinho de tudo o que vocês precisam de contemplar quando decidem exportar, ok? Portanto, em primeiro lugar, quais são as 3 principais coisas a considerar quando decidem começar a vender além fronteiras? Em primeiro lugar, há que verificar se existe disponibilidade de shopping nos novos países de venda. Esta apresentação eu acredito que será partilhada posteriormente. Como vocês veem, há algumas palavras que têm links. Portanto, nessa aí vocês têm um link que vos mostra a lista de países aprovados em shopping. Deixem-me que vos diga que já está disponível na maior parte dos países, mas seja como for, convém sempre dar um check só para garantir que, de facto, o vosso novo target country permite Google Shopping. Em segundo lugar, fazer um market assessment, portanto, perceber se existe alguma especificidade ou requisito do mercado, como policies, impostos, perceber como é que vai ser a logística, o shipping. Portanto, tudo isto é importante fazer antes de começar em qualquer campanha. E, por fim, toda a parte de localização. É mesmo fundamental utilizar a mesma língua e moeda dos países para os quais pretendemos exportar, mas localização vai um bocadinho mais além da língua e da moeda. Por exemplo, para retalhistas que vendem vestuário, localização também é ter as roupas com o sistema de medidas do país para o qual vamos exportar, certo? Por exemplo, em Portugal, o tamanho de calças 34, no UK corresponde a um tamanho 4, portanto é preciso também fazer este tipo de trabalho. Outra coisa super importante é também fazer uma análise dos métodos de pagamento que estão disponíveis no novo país. Imaginem um retalhista estrangeiro que tenciona exportar para Portugal. Por exemplo, em Portugal, o método de pagamento mais utilizado online é o multibanco. Portanto, é importante que esse retalhista que pretenda exportar para Portugal saiba deste facto para conseguir adaptar o seu site para receber tráfego português. E por fim, um último conselho que é na parte de tradução, a parte de tradução de sites, por exemplo, por vezes pode ser necessário alguns tweaks de design. Pensem, por exemplo, traduzir um site de português para alemão. As palavras em alemão, em média, têm muito mais letras do que as palavras em português, portanto, pode ser sempre necessário fazer alguns ajustes de design no site. Portanto, depois deste primeiro passo, vamos supor que todos nós trabalhamos na mesma empresa, em que já fizemos este assessment e já temos uma lista de países para os quais pretendemos exportar, ok? E que já decidimos que vamos fazê-lo via shopping. Portanto, o segundo passo é criar o tal feed de produtos que vimos nos slides anteriores, aquele fecheiro um bocadinho mais complicado. Para fazê-lo, só um disclaimer, geralmente estes feeds de produtos podem ser feitos por empresas externas, ok? Portanto, na maior parte das vezes até é assim que acontece, há empresas especializadas em desenvolver esses feeds de produto, mas seja como for, há 3 coisas principais, ou 3 pilares principais em que devem focar a vossa atenção neste momento, que é o país, a língua e a moeda, porque cada um implica ações diferentes na tal plataforma Google Merchant Center. Como estávamos a falar do Google Merchant Center, só para terem uma noção, é uma plataforma que tem este aspecto, dá-vos alguns stats logo na homepage e como vem há um menu à esquerda, que aqui na parte dos produtos tem uma linha chamada Feeds. Bem? Bom dia aos que estão a chegar, chamada Feeds. Ok. Portanto, como eu disse, vamos assumir que todos nós já definimos uma lista de mercados para expansão e, dependendo da nossa escolha, vamos nos encontrar com certeza num destes cenários, ok? Queremos expandir para mercados que partilhem o mesmo idioma e moeda, mas que sejam países diferentes, naturalmente. Ou podemos nos encontrar no segundo cenário, um cenário em que são países diferentes que partilham o mesmo idioma, mas têm moedas diferentes. Ou países diferentes que tenham um idioma e moedas diferentes. Okay? Cada um destes cenários para cada um destes cenários vão ser necessárias ações diferentes da vossa parte, ok?
Então vamos fazer aqui um deep dive no primeiro cenário, que é o mais simples de todos. Portanto, uma das perguntas que nos fazem muitas vezes é: será que eu preciso de criar um feed diferente para todos os países para os quais pretendo exportar? Portanto, a resposta é: se o país partilhar da mesma língua, à partida não precisam de fazê-lo. Podem usar o mesmo feed de produtos desde que os países pertençam ao mesmo grupo. Portanto, vamos tomar aqui um exemplo e assumir que temos um retalhista francês que pretende exportar para a Bélgica. Como veem, no grupo A, Belgium e France pertencem ao mesmo grupo. Portanto, ok, só precisamos de um feed de produtos neste caso. Então, o que é que vocês precisam de fazer extra? É muito simples. Depois de criar o feed de produtos e implementá-lo na plataforma, há uma setting muito simples ao nível da definição do feed e é só adicionarmos um novo país de venda ao nosso feed. Simple as that. Um feed e fazer cerca de 2 ou 3 cliques na plataforma do Google Merchant Center e estão prontos para implementar as vossas campanhas. Vamos agora para o cenário 2, ok? Que já traz aqui uma layer de complexidade um bocadinho diferente. Portanto, temos países diferentes, com o mesmo idioma, mas uma moeda diferente. E aqui, como exemplo, vamos supor que temos um seller português, como todos nós, eu acredito, que pretende exportar para o Brasil. Antes de passarmos à solução, eu queria passar uma mensagem muito importante, que é, a Google tem todo o set de policies, e essas policies servem para tornar a experiência o mais segura e o melhor possível para os nossos utilizadores e anunciantes. E nós temos uma policy que é o feed que consta, o preço que consta do vosso product feed, que é o preço que irá aparecer nos anúncios, tem de corresponder ao preço no website. O que seria clicar num anúncio que tem um preço e depois eu chego ao site e está muito mais caro. Uma má experiência, certo? E, portanto, quando a currency é diferente, é algo que vocês têm de ter muita atenção. O que é que vocês podem fazer para resolver isto? Vocês podem atualizar os preços no feed de forma manual ou dinâmica, ou, se pretenderem, podem manter até os preços no website com base na moeda de origem, usando uma ferramenta completamente gratuita que está disponível no Google Merchant Center, que se chama Google's Currency Conversion, que mais não é do que uma ferramenta que faz o câmbio dos preços com base nas taxas de câmbio disponíveis em Google Finance, que é basicamente uma plataforma Google com várias informações financeiras. O anúncio, como podem ver aí no exemplo à direita, vai aparecer com aquele aspecto, ou seja, temos o preço em reais em destaque, mas o preço, e desculpem, eu pus ali €1 na mesma, mas foi sem querer, e o preço em euros por baixo, mas com muito menos destaque. Ou seja, vocês ao usarem o Google's Currency Conversion Tool, têm a vantagem não só disto ser super fácil de utilizar, mas também de não necessitarem de alterar os preços no vosso website. Okay? Ou seja, vocês podem estar a fazer um anúncio de um site português para o Brasil e o utilizador pode ir até ao vosso site e encontrar o preço em euro, porque já o viu convertido no anúncio. Ok? Bom. E agora vamos para o cenário 3. E o último cenário é aquele que é o mais complicado de todos. Porquê? Porque quando muda o idioma, significa que vocês vão precisar de traduzir o site, ok? E vão precisar também de criar um novo feed de produto. Há outra alternativa que é usar um feed suplementar, mas aquilo que eu recomendo sempre aos meus clientes é que criem um novo, porque é muito mais fácil e mesmo quando há algum problema que seja preciso fazer troubleshoot, é sempre muito mais fácil quando temos um feed novo de raiz. Dá um bocadinho de trabalho, mas é um trabalho que só têm uma vez e depois ficam good to go. Num cenário 3.0, em que tudo é diferente, enfim, basicamente é fazer uma combinação de tudo aquilo que tivemos a rever até agora. Portanto, traduzir o site, criar um novo feed e têm a opção de usar também o Google's Currency Conversion Tool para garantir que apresentam os preços na moeda dos vossos novos países de venda. Pronto, para além disto, existem outras settings que precisam de fazer no Merchant Center, para além do feed, ok? Uma delas é toda a parte de taxes, de impostos. Em primeiro lugar,
fazer a configuração de taxes no Merchant Center é apenas um requisito para quem pretende exportar para os Estados Unidos, ok? Vocês conseguem encontrar isto, é muito intuitivo, está nas tools da ferramenta do Merchant Center e fazem aqui o setup das taxes. No entanto, para aqueles que não pretendam exportar para o US, continua a ser importante ter uma noção das regras de impostos nos países para os quais pretendemos exportar. Por exemplo, no ponto 1, é importante perceber que tipo de práticas são comuns nesses países. Por exemplo, em Portugal, tipicamente, quando nós mostramos o preço de venda final do produto aos nossos consumidores, tipicamente esse preço já inclui todas as taxas, ou seja, o cliente já está à espera que aquele preço inclua todas as taxas, inclusivamente o VAT. Mas, por exemplo, no Canadá, as taxas nunca vêm incluídas no preço do produto e apenas aparecem na página de checkout. O que é que isto significa? Se eu de Portugal pretender exportar para o Canadá e não souber isto, e incluir no meu preço todas as taxas, vou ser muito menos competitivo versus aos outros anúncios. E não é por ser de facto mais caro, é porque não tinha este conhecimento e não sabia deste detalhe. Então é super importante fazer alguma investigação neste tema e, obviamente, perceber quais são as VATs praticadas nos novos países de venda. Por fim, o último elemento mais importante a atualizar são todas as definições de envio, de shipping. É preciso configurar uma configuração de shipping para cada país de venda. Eu ponho-vos aqui um exemplo, de facto, até de um cliente meu que exporta para vários mercados e, como vocês veem, cada uma dessas linhas é uma configuração de shipping para um país diferente. Para o US, para a Inglaterra, para a França, para a Irlanda. Exatamente. Outra coisa que vocês precisam de saber, só para vos dar uma ideia, ou seja, no momento de configurar o shipping, estes são os dados que vos são pedidos. Portanto, obviamente, para além da moeda e da shipping rate, vocês vão ter que também fazer uma estimativa do tempo de envio logo no Google Merchant Center. Por fim, aqui uma dica, nice to know. Os algoritmos da Google fazem reviews regulares, como eu vos disse, para garantir que a informação que está nos feeds é igual à do site. E faz isto tanto ao nível de preço, como já vimos, mas também o faz ao nível de shipping. Por que é que isto é tão importante? Porque sempre que o Google identificar alguma discrepância entre valores, vai sinalizar a vossa conta. Okay? Tipicamente, vocês recebem um e-mail com um alerta, que vos avisa de que há uma discrepância de valores e vocês têm cerca de 28 dias para resolver o problema. O que é que acontece quando não o fazem? Aquilo que acontece é que a vossa conta de Google Merchant Center fica suspensa. Isso é algo que nós não queremos, porque uma conta suspensa é uma conta que não serve anúncios. Portanto, não se preocupem, não sei se já exportam ou mesmo quando começarem a fazer, não se preocupem, porque isto é super normal, ok? É super normal por algum motivo haver alguma discrepância. O mais importante aqui é estar atento e agir sobre ela o mais rapidamente possível. Por fim, queria fechar esta primeira parte da sessão a reforçar aqui um bocadinho mais toda a ideia de que localizar é extremamente importante. E eu falo sobre isto porque, pelo menos para muitos dos nossos clientes, isto é um dos principais pain points. Traduzir o site envolve bastantes custos, muitas vezes envolve contratar empresas externas que nos ajudem, mas seja como for, é sem dúvida um fator crítico de sucesso no momento de exportar. Eu trago-vos aqui alguns insights de estudos externos. O primeiro de Harvard, que nos diz que 82% dos compradores apresentam maior probabilidade de comprar quando o material que encontram no site está na sua língua, no seu idioma. E, em média, 67% dos compradores online abandonam o carrinho quando não encontram o seu método de pagamento preferido. Portanto, queria terminar esta sessão focando muito esta ideia de que é mesmo muito, muito, muito importante toda a parte de localização. Bom, vamos entrar na segunda parte da sessão. Espero que estejam comigo. Vamos falar então agora na segunda parte da sessão. Agora que já
Já construímos, já selecionámos os mercados para os quais pretendemos exportar, já fizemos o assessment, já construímos o nosso product feed e já temos tudo pronto para começar a implementar as nossas campanhas e a servir anúncios. Vou-vos falar um bocadinho então dos formatos de anúncios que estão disponíveis no Google. Portanto, o anúncio de shopping, eu acredito que já todos os vimos, têm este aspecto. E vou-vos começar a dar aqui também um facto. Tipicamente, os anúncios de shopping têm taxas de conversão 30% superiores a anúncios de texto. Porquê é que isto acontece? Eu acho que o print explica-nos muito bem porque é que isto acontece. Em primeiro lugar, pensem que o clique no anúncio de shopping é muito mais informado. Eu já vi o produto, eu já tenho um elemento visual associado ao produto. Eu já vi o preço. Eu já pude fazer uma breve comparação de preços entre vários retalhistas diferentes. O meu clique é muito mais informado e, portanto, para além de ser muito mais informado, o clique leva o utilizador diretamente para a página de produto. Tipicamente, em pesquisa, nós levamos para conjuntos de páginas um bocadinho maiores. Aqui nós levamos especificamente para a página de produto. Portanto, que tipos de campanhas de shopping estão available no Google? Portanto, temos aquilo que, como eu chamo, as Standard Shopping Campaigns, que são o nosso formato de shopping pioneiro. A forma como os anúncios aparecem ilustra-se perfeitamente no slide que acabámos de ver. São campanhas que servem sobretudo na rede de pesquisa Google e que os anúncios são desencadeados por pesquisas. Depois temos as campanhas de Smart Shopping Campaigns, ok? Estas campanhas surgem no contexto de que é cada vez mais complexa a otimização, ok? Há cada vez mais variáveis a contemplar, a localização das pessoas, o dispositivo em que as pessoas se encontram. E, portanto, nós desenvolvemos uma campanha de shopping 100% automatizada, ok? A campanha 100% gerida por algoritmos de machine learning e desenhada com um único propósito, que é maximizar valor de vendas. Ok? Receita. E por fim, um formato de shopping que acredito que para muitos de vós, ou pelo menos para a maioria, seja uma novidade, porque é um formato que não está disponível em Portugal, que são os Showcase Shopping Ads, que são campanhas de shopping que foram desenhadas para interagir com os utilizadores no início do processo de compra. Obviamente que a seguir vou-vos mostrar alguns exemplos e vocês vão perceber que os formatos são visualmente muito mais atrativos do que nas restantes campanhas de shopping. Pondo as campanhas side by side e comparando um bocadinho as características de cada uma, portanto, como eu vos disse, as campanhas de Showcase Shopping Ads estão disponíveis num número limitado de países e idiomas. Em termos de bidding, ou seja, a forma como nós vamos optar por gerir a campanha, em shopping vocês têm disponível todas as nossas opções de bidding, ok? Desde anunciantes que prefiram gerir as campanhas manuais a anunciantes que prefiram automatizar as campanhas. Smart Shopping, por sua vez, como já referi, funciona exclusivamente de forma automatizada. E em Showcase Shopping Ads temos aqui uma novidade, que é o Cost per Engagement. Vocês vão ver que pela natureza do formato, é um formato a 2 steps, ok? Por fim, outra das grandes diferenças e que distingue bastante cada um dos formatos é o inventário em que eles servem. Enquanto que shopping serve predominantemente na rede de pesquisa, as campanhas de Smart Shopping servem em toda a rede Google. E já vos vou mostrar alguns exemplos. Showcase Shopping Ads, por sua vez, são formatos exclusivamente mobile, apenas servem em dispositivos móveis e aparecem na rede de pesquisa ou no Google Discover. Para quem não sabe o que é o Google Discover, é basicamente um feed de notícias Google disponível para quem tem a app Google instalada no smartphone. Fazendo aqui um deep dive sobre como funcionam as campanhas de Smart Shopping. Como eu vos disse, estas campanhas têm por base objetivos de negócio concretos, nomeadamente o objetivo de maximizar receita, valor de conversão. É opcional, mas altamente recomendado que se defina um target ROAS, ou seja, um target de Return on Ad Spend, para que, obviamente, as campanhas tenham uma pista de quais são os vossos objetivos e trabalhem para conseguir superar aqueles que são os vossos objetivos de profitability e rentabilidade. As campanhas são otimizadas com base
nos algoritmos de machine learning da Google, com Smart Bidding, que têm em consideração milhares de sinais que é impossível ter essa consideração manualmente, desde o país, a hora, o dispositivo em que o utilizador se encontra, a hora do dia, se é um utilizador familiarizado ou não com a vossa marca. Portanto, tudo isto é pesado nos nossos algoritmos. E, por fim, alcançam clientes em todas as plataformas da rede Google. Ou seja, temos anúncios na rede pesquisa e queria-vos dar uma nota que, naturalmente, pela natureza do canal de pesquisa, continua a ser preponderante mesmo em campanhas de Smart Shopping, mas também temos anúncios que podem aparecer na rede display, anúncios que podem aparecer no YouTube. Atenção que aparecem no YouTube, mas não como vídeo. Tem aqui o exemplo da malinha em baixo do vídeo, e podem aparecer também em Gmail, ok? Smart Shopping tem sido um formato que tem ganho cada vez mais popularidade junto de retalhistas. Isto foi um estudo que fizemos internamente, e este tipo de campanhas provou ser capaz de conseguir gerar mais valor de conversão comparando com campanhas de shopping standard. E eu arrisco-me a dizer que este é um dos nossos melhores formatos, pelo menos é o meu favorito. E também vos digo que de todos os nossos clientes que o testaram, nenhum disse: não, isto correu mal para mim, eu não quero avançar. Portanto, a maior parte, mesmo para export, é um excelente formato para conseguirem escalar vendas de forma eficiente, porque o facto de Smart Shopping conseguir ir além de search permite escala. As campanhas de Showcase Ads partem deste insight, ok? Partem do insight, que já não é um insight, isto já é um facto até, que os compradores online e os utilizadores em geral estão cada vez mais mobile. Um estudo feito nos Estados Unidos, os respondentes, que eram utilizadores de smartphone, afirmaram que 60% deles afirmaram ter descoberto um novo produto ou marca enquanto pesquisava em mobile. E esta tendência não se verifica só nos Estados Unidos, ok? Mesmo em Portugal já vemos percentagens muito similares quando olhamos para o peso que mobile tem nos cliques de campanhas pagas, como por exemplo em pesquisa. E, portanto, para otimizar esta experiência de mobile e para possibilitar a descoberta de novas marcas em mobile, surgem as campanhas de Showcase Shopping Ads que têm este aspecto, ok? Portanto, como vocês podem ver, este anúncio funciona em duas fases. Uma primeira fase, que é a forma como o anúncio aparece, portanto, a impressão do anúncio aparece na forma de collapsed, em que conseguimos identificar bem uma header image, o logo do anunciante e o nome do anunciante. Quando o utilizador clica, o formato expande para a forma como vem à vossa direita e aparecem muito mais detalhes. A header image fica maior, o logótipo do anunciante fica maior, assim como o seu nome, aparece uma descrição, aparece também a landing page, algumas anotações. Neste exemplo temos uma anotação sobre o tempo de entrega e sobre o tempo de devolução, e quando o utilizador faz scroll, vê todo um conjunto de produtos relacionados com aquela header image. Portanto, este formato, como podem ver, permite a um anunciante mostrar a sua loja ou os seus produtos de uma forma bastante atrativa e bastante engaging. Estudos internos indicam que o formato tem funcionado muito, muito bem para a aquisição de novos clientes, com 85% do tráfego gerado ser, sobretudo, novos visitantes ao website. Portanto, ou seja, eu acho que é um formato muito interessante porque nós vemos muitas vezes shopping como um formato para trabalhar a base do funil, certo? O fim do funil, para fechar a venda. E este formato é uma forma de vocês conseguirem trabalhar na mesma num canal de intenção, que é a pesquisa, é um canal de intenção. Os anúncios só aparecem depois de haver uma pesquisa por parte do utilizador, mas é uma forma de trabalhar, até pode-se dizer, um bocadinho o meio ao topo do funil, sem nunca descurar toda a parte de performance e de vendas. Algumas recomendações e best practices sobre este formato. Garantir o uso de imagens atrativas e de elevada resolução.
Pensem, por exemplo, na Header Image, que tem muito destaque tanto na versão Collapsed como Expanded do Ad. E na descrição, nunca se esqueçam de comunicar uma Unique Selling Proposition. Qual é a vossa grande vantagem competitiva? O que é que vocês têm que os vossos concorrentes não têm? Ou, no caso de terem uma oferta ou uma promoção, enfim, este é o espaço para fazê-lo. Outra feature bastante interessante deste formato é que permitem o chamado tagless remarketing. O que é que isto significa? Significa que é possível criar listas dos utilizadores que interagiram com o formato. Ou seja, tipicamente nós só conseguimos fazer remarketing, ou seja, voltar a impactar via anúncio outros utilizadores, se estes tiverem estado no website. Neste formato nós conseguimos fazer impacto mesmo que eles não cliquem para ir ao website, ou seja, com base na interação do formato. E a interação do formato por si também é bastante valiosa, porque mostra que houve intenção de saber um pouco mais sobre a nossa marca. Depois de termos visto que tipos de campanhas temos disponível, queria-vos falar um bocadinho sobre, no momento de criar uma conta ou de começar a estruturar campanhas de shopping, o que é importante vocês terem em atenção e em mente. Portanto, no momento de começar a estruturar as campanhas, há que ter em conta que a melhor forma de fazê-lo é sempre fazê-lo com base, na jornada do vosso consumidor, naturalmente, e 2, e eu até acho que é o mais importante, com base nos vossos objetivos de negócio. E já vamos fazer um deep dive nos slides seguintes. Outros fatores a ter em conta também são bastante importantes. É que, tipicamente, quanto maior a campanha, e aqui por maior nós queremos dizer quanto mais produtos estiverem incluídos numa campanha, tipicamente melhor é a performance. E porquê que isto acontece? Porque mais produtos significa mais data, mais dados. E a verdade é que para otimizar, quer seja via Smart Bidding, quer seja de forma manual, é preciso nós termos dados e validade estatística num curto espaço de tempo. E para conseguirmos dados suficientes para a campanha ter histórico, quanto maior ela for, mais histórico ela vai ter. Portanto, em última análise, se optarmos por algoritmos de Smart Bidding, mais depressa os algoritmos vão aprender aquilo que vai funcionar melhor. Portanto, com isto em mente, Smart Shopping é neste momento, sem dúvida, o formato de shopping mais completo que a Google tem para oferecer, sobretudo para anunciantes que procuram escalar vendas rápido e de forma eficiente. Outro conselho que vos dou é fazerem uso de Custom Labels. O que é que são Custom Labels, antes de mais? Não sei se lembram no início, falámos de feed e falámos de atributos de feed. As Custom Labels são atributos de feed opcionais. Vocês fazem uso delas se quiserem. Mas são muito importantes porque permitem fazer filtros no conjunto dos vossos produtos. Isto é extremamente relevante, sobretudo se temos, imaginem, por exemplo, uma Vorta ou um Corte Inglês que tem milhares de SKUs. Isto é uma forma fácil de eles conseguirem, no filtro, identificar alguns grupos e exportar esses grupos para as campanhas. Portanto, eu dou-vos aqui alguns exemplos ou uma ideia de como é que se pode fazer uso destas Custom Labels. Portanto, que tipo de filtros é que podem ser aplicados aos produtos. Temos, por exemplo, aí o filtro de season, ou seja, conseguir identificar rapidamente se aqueles conjuntos de produtos são, por exemplo, vamos pôr aqui no vestuário, que são da coleção de inverno, são da coleção de primavera, de verão, e conseguimos fazer campanhas com base nisto. Outro tipo de filtro que se pode utilizar é com base na selling rate, ou seja, estes grupos de produtos são os meus best sellers, estes são os meus low sellers, e eu posso querer estrategicamente puxar mais por um ou por outro. Promoção, super importante, conseguir identificar se aqueles produtos estão incluídos em determinadas campanhas do ano, como a Black Friday e Cyber Monday, que estão mesmo aí à porta. Por margem, este é bastante utilizado, ou seja, tipicamente nós queremos dar mais destaque aos produtos que nos trazem maiores margens, porque isso vai significar mais negócio para nós. Não está aqui, mas outra estratégia bastante interessante de usarem Custom Labels tem a ver com o stock. Muitas vezes nós temos muito estoque que queremos escoar e podemos pôr uma Custom Label para identificar os produtos para os quais precisamos de escoar estoque e dar um bocadinho mais de pressão a essas campanhas. Portanto, existe todo o mundo. Vocês no total podem usar 5 Custom Labels e podem usá-las como quiserem e como for melhor, como eu disse, para o vosso negócio. Bom.
Aqui eu trago aqui algumas opções de como estruturar a conta, ok? Não existe one size fits all, isto depende muito de se o retalhista vende só uma categoria de produto, se vende várias categorias de produto. Mas para vos dar aqui uma ideia, vamos assumir que estamos perante um retalhista multiproduto, que vende várias categorias, e uma solução é, por exemplo, estruturar toda a conta de shopping com base... Será melhor uma aposta em anúncios da época forte de vendas? Tipicamente as campanhas de shopping, Luís, devem correr em modo always on, ou seja, não é recomendado estar a ligar e a desligar conforme haja um momento promocional ou não, até porque é quando elas servem ao longo do tempo que vocês vão ter histórico para conseguir otimizar. E de certa forma, uma loja online nunca fecha, portanto nós queremos ter sempre as campanhas a servir a toda a hora. Obviamente, quando estamos num momento sazonal, ou num momento que possa ser um momento muito importante para nós, como é uma Black Friday, é um momento super importante para qualquer retalhista, o que é que se pode fazer? É dar mais pressão às campanhas de shopping ou criar campanhas de shopping extra para dar mais destaque a algum tipo de produto. Espero ter respondido à pergunta, Luís. Ok, eu vou assumir que sim. Pronto. Neste exemplo, em que temos um anunciante multiproduto, uma alternativa é estruturar a conta com base na categoria de produto. Ou seja, temos uma campanha de Smart Shopping, por exemplo, para vestuário e uma campanha de Smart Shopping para mobiliário e vamos supor que, por exemplo, como um Corte Inglês que tem imensa coisa, uma campanha de Smart Shopping para tecnologia, uma campanha de Smart Shopping para produtos para bebés, enfim, há todo um leque. No caso de ser necessário estruturar uma campanha de showcase, a prática recomendada é ter somente uma campanha, ok? Com todos os produtos lá dentro, mas fazer esta distinção por categoria ao nível do ad group, que é a segunda layer de configuração de campanha. Ou seja, temos uma campanha de showcase e depois temos o ad group de vestuário, o ad group de poricultura, o ad group de mobiliário e por aí fora. Como vocês veem, eu ponho aí também aqui uma legenda de 100%. Isto aqui é o target ROAS que vocês podem pôr em cada uma das campanhas, ou seja, o target return on net spend. Por cada euro investido, eu quero receber 1 euro, 2 ou 3 de volta. Isto é sempre importante ter em consideração, sobretudo quando os nossos objetivos são de gerar negócio, é importante termos definidos qual é o target de return on net spend ideal para cada categoria de produto. Outra alternativa é, em vez de estruturarmos as campanhas com base numa categoria de produto, é estruturar as campanhas com base no objetivo. Pensem, por exemplo, no marketplace, que vende milhares e milhares e milhares de produtos. Uma coisa que se pode fazer é, não interessa se o produto é A ou B, eu sei é que este conjunto, para eu, no final do mês, ter dinheiro, este conjunto de produtos tem que me gerar... tem que ter um target de ROAS de 500, ou seja, por cada euro que eu invisto tem que ter 5 euros de volta. Ou seja, vou construir as campanhas com base não nos produtos, mas nos meus objetivos. Pronto, isto é uma alternativa. Quando fazemos em showcase, a alternativa é também a mesma, é ter uma campanha diferente para os meus objetivos diferentes. Depois de termos implementado as nossas campanhas, segue-se o momento de começar a otimizar e de considerar para que métricas é que vamos olhar. Portanto, eu queria só trazer-vos aqui, não fazendo um grande deep dive, porque isto dava para mais uma hora de sessão falarmos de todas estas métricas, mas para fazer aqui um touch base de quais são as mais importantes. Portanto, nós temos métricas de engagement, ok? Que são importantes para controle. A forma como eu vejo muito campanhas de shopping, sobretudo para clientes que estão a gerir com objetivos de performance, não me interessa se o meu custo por clique é 50 cêntimos ou 5 euros. Se a minha campanha está a gerar a rentabilidade que eu preciso, não me interessa quanto é que eu estou a pagar por clique, interessa-me que eu esteja a fazer dinheiro. Portanto, este pelo menos é muita mentalidade de um performance, de um anunciante de performance, está muito mais nesta esfera do que na outra. Mas seja como for, tem as métricas de engagement, desde cliques, a CTR, que é a taxa de clique,
e ao custo por clique. Nas campanhas de showcase temos aqui um elemento novo, que é toda a parte de engagement, ok? Portanto, ou seja, a parte de interagir com o formato ou não. Depois temos todas as métricas de conversão, ou seja, de transações, o valor de transação, a taxa de conversão, o return on ad spend e o custo por conversão. Okay? Também muito importante são todas as métricas de oportunidade. O que é que estas métricas representam? Ou seja, as métricas de oportunidade que se traduzem pela impression share, absolute top impression share e click share, são métricas que basicamente nos dizem da fatia total da oportunidade, e por oportunidade entendamos as impressões que estão disponíveis no leilão, para quantas é que eu estou a aparecer. Um bocado como o share nas campanhas, como o share nos sites nas campanhas de mídia tradicionais. Ou seja, se eu tenho uma impression share de 50%, significa que para o total de impressões que estavam disponíveis para que eu aparecesse, eu só captei 50% destas impressões. Ok? E aquilo que nós temos que fazer é tentar ir aumentando a nossa taxa de impressão, desde que isso não comprometa os objetivos de performance. Por fim, há que combinar isto tudo com as métricas do vosso site, portanto, tudo o que está no Analytics, portanto, analisar as visitas ao website e a qualidade do tráfego, que se traduz muito na bounce rate, no time on site e no adicionar ao carrinho. Queria também vos passar aqui algo que acontece muito frequentemente, é que tipicamente as campanhas de shopping têm uma bounce rate superior a search. Isto acontece porque nós enviamos os utilizadores diretamente para a página de produto e muitas vezes acontece alguma coisa, se há alguma feature no produto que não interessa ao utilizador, ele abandona imediatamente o site. Não é como em search, que muitas vezes enviamos para a homepage ou para uma página com vários produtos, em que aí incentivamos a interação. Em shopping nós enviamos para a página de produto. Portanto, não se apressem a julgar que a campanha está a correr mal, porque isto é perfeitamente natural. Falando aqui um bocadinho, porque já falámos sobre Smart Shopping, e quando falámos sobre Smart Shopping, falámos em Smart Bidding, em automação, e acho que é importante também terem uma noção dos tipos de estratégias de bidding que estão disponíveis no Google e as que estão disponíveis em Shopping. Temos o eCPC, que basicamente é uma opção semi-automática, ok? Portanto, ela continua a ser manual, ou seja, há necessidade de gerir o lance de CPC em cada campanha, mas o algoritmo vai, quando prevê que um determinado clique tem maior probabilidade de conversão, pode exceder ligeiramente esse custo por clique, ok? Não existe requisitos mínimos, esta estratégia pode ser utilizada desde o primeiro dia, e de todos os formatos de shopping que vimos, ela apenas está disponível para as campanhas de Standard Shopping. Depois temos Maximize Clicks, o nome indica tudo, portanto é para o budget que eu tenho, eu quero gerar o máximo de cliques possíveis para o meu website. Este tipo de estratégia está disponível tanto nas campanhas de Standard Shopping como em Showcase Shopping. Depois temos a estratégia de Maximize Conversion Value, ou seja, gerar o máximo de receita possível para o budget que eu tenho disponível. Não existem requisitos mínimos, mas este tipo de bidding só está disponível para campanhas de Smart Shopping. E, por fim, temos o Target ROAS, que tipicamente é a estratégia de bidding de preferência para anunciantes de performance que têm os seus objetivos bem definidos. Ou seja, eu quero maximizar o meu valor de receita, o meu valor de conversão, a um desejado Target ROAS, ou seja, de Return on Ad Spend. Nas campanhas de Smart Shopping, uma estratégia Target ROAS pode ser implementada desde o primeiro dia. Se estivermos a falar de uma campanha de Standard Shopping ou de Showcase, aquilo que nós recomendamos é que a campanha tenha um histórico mínimo de 15 conversões, mas recomendada de 50 nos últimos 30 dias. E porquê é que existe este requisito histórico? Porque o algoritmo, pensem um bocadinho em nós quando estávamos na faculdade. Se no primeiro dia de aulas nos dessem o exame para fazer, nós chumbávamos, nós ainda não sabíamos nada sobre a matéria. É um bocado esta lógica que os algoritmos de Smart Bidding, eles precisam de aprender, e para aprender precisam de histórico, ok? E para ter histórico precisam de volume de conversões. Portanto, é muito importante seguir estas recomendações, porque muitas vezes, e também já nos aconteceu, temos clientes
que implementam target ROAS numa campanha de shopping standard desde o primeiro dia e depois ficam muito preocupados que a campanha não está a resultar. É porque a campanha precisa de aprender primeiro, o algoritmo precisa de aprender primeiro. Mas a mensagem que eu quero que retirem daqui é que, idealmente, todos nós, mesmo comecemos com uma estratégia de bidding manual, o objetivo é passarmos para uma estratégia de bidding automática. E o facto dela ser automática não significa que a máquina faça tudo. Muitas vezes também há um dos receios. A máquina faz tudo, eu já não estou aqui a fazer nada. Não, isso é mentira. Mesmo que a campanha seja automática, o Target ROAS funciona como um controle manual na campanha. Nós podemos, na plataforma, definir um Target ROAS mais baixo ou mais alto quando queremos controlar volume e custos. Ou seja, tipicamente, quando definimos um Target ROAS mais baixo, ou seja, estamos a dar flexibilidade para que a campanha capte mais procura. Ok? Tipicamente, quando pomos um mais alto, a campanha vai restringir muito mais as impressões. A que vai a leilão vai só àquelas que são mesmo, que o algoritmo prevê que podem ter uma grande probabilidade de gerar conversão, e vocês conseguem controlar, por exemplo, melhor os custos. Imaginem que neste mês já estão perto de atingir o budget que têm planeado para o mês. Aumentam o Target ROAS para controlar os vossos custos. Mas agora, por exemplo, e pegando na pergunta do Luís, estou na Black Friday, ou seja, eu sei que vai haver imensa procura e eu quero captar todas as impressões que sejam valiosas para o meu negócio. Que a estratégia que se deve fazer é baixar o Target ROAS. Desta forma estamos a ser menos agressivos e isto vai permitir com que o algoritmo consiga captar mais pesquisas. Okay? Espero não ter sido um bocadinho complicada, que isto é a parte aqui um bocadinho mais técnica, mas penso que consegui passar bem a ideia. Outra coisa muito importante a terem atenção é tentar garantir que as campanhas não estejam capped by budget. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Lembram-se de eu vos ter falado da impression share, ou seja, das impressões que nós captamos do total da oportunidade. Às vezes, uma das razões pelas quais nós não captamos mais impressões é porque não temos budget suficiente. No Google Ads as campanhas funcionam com um budget por dia, ok? Diria que eu naquele dia não tive budget suficiente para conseguir captar todas as impressões que eram importantes para o meu negócio. E porquê é que isto é tão importante? Porque quando uma campanha está capped by budget, significa que ela vai chegar a uma altura do dia e não vai servir mais anúncios. De certa forma, é como se a vossa loja estivesse fechada. E a verdade é que as impressões mais valiosas para o vosso negócio podem acontecer só às 10 da noite, por exemplo. Portanto, é importante garantir que temos budget suficiente e, se por acaso não temos, é fazer um bom uso do controle Target ROAS para tentar controlar ao máximo os custos e o volume. Por fim, estamos mesmo a chegar ao fim da sessão. Queria terminar com o facto, com uma nota muito importante, que é, no início nós construímos o feed, como falámos, e como eu vos disse, há um insight super importante, que é a qualidade da informação que está no feed vai ter um impacto muito grande na forma como as vossas campanhas vão performar, no desempenho das vossas campanhas. Portanto, é muito importante ao longo do tempo ir melhorando a qualidade do feed. Às vezes nós não conseguimos acertar logo à primeira. E há pequenos tweaks que podemos fazer, como pôr mais texto no título, como identificar quais são as keywords mais pesquisadas nas nossas campanhas pagas ou no Google Trends, e adicionar isso à campanha. Melhorar as nossas imagens, otimizar tudo para termos mais relevância. E porquê é que isto é tão importante? Porque tudo o que está no feed vai ter um impacto vai ter um impacto direto na taxa de conversão, porque é aquilo que vai aparecer ao utilizador no momento de impressão. E, portanto, quando nós conseguimos melhorar estes elementos, aumentamos a nossa relevância e, tipicamente, quando aumentamos a nossa relevância, precisamos de pagar menos em cada leilão e, obviamente, quando pagamos menos, isso tem um impacto direto em rentabilidade. Por fim, wrapping up, fazendo aqui um apanhado dos conceitos-chave. Vimos que shopping é um formato fundamental e chave para qualquer retalhista, sobretudo para um anunciante /retalhista que pretenda exportar e vender produtos noutro país. O primeiro step, antes de exportar, é fazer um assessment naturalmente, perceber qual é o país de venda, o idioma e a moeda. A otimização de títulos e de imagens no feed são muito importantes, porque são atributos do feed que têm um impacto direto na relevância.
Smart Shopping é o melhor tipo de campanha para escalar vendas de forma rápida e eficiente, enquanto que Showcase Ads é uma forma excelente de fazer aquisição de novos utilizadores, nunca descurando performance, porque continuamos no ecossistema de shopping. E por fim, quando otimizar, é sempre importante terem atenção os target ROAS e encará-los como um controle manual para que nós conseguimos controlar custo e volume, continuar a otimizar toda a informação do feed para aumentar a taxa de interação como a CTR e evitar que as campanhas estejam capped by budget para não perder nenhuma oportunidade para vender. Muito obrigada e vamos agora para a sessão de Q&A. Acho que consegui acabar super a tempo, Carlos. Perfeito, Mariana. Mariana, muito obrigado por ter capitaneado esta viagem pelas várias oportunidades de tornar a promoção do comércio eletrónico o mais efetivo possível. Nós vamos abrir agora uma sessão de perguntas e respostas à nossa audiência. Já agora, começando, lembrando que no início colocou uma questão que era à nossa audiência, que era o que é que já tinha comprado online. Vimos que nós temos uma audiência muito proativa no comércio online. Eu gostaria agora de fazer a outra pergunta, o outro lado da moeda à nossa audiência, que é, sabemos que compram online, mas são empresas que nos estão a ouvir. Eu gostaria de saber agora se, por acaso, estas empresas já tiveram experiências de venda online e qual foi a principal dificuldade que encontraram nas vendas online, na promoção das suas vendas online. Se nos der essa informação, pode ser que a Mariana nos ajude aqui a dar respostas a como corrigir aquilo que possa eventualmente ter corrido mal. E porque as perguntas começam já a chegar, a Filipa Bolton Pimentel Trigo coloca esta questão, que é como definir um budget suscetível de ser rentabilizado. Olá, Filipa. Antes de mais, então, a questão do budget é um bocado como a questão das campanhas. Não existe um one size fits all, mas eu recomendaria sempre a partir dos objetivos de negócio. Ou seja, vocês haverão de ter, ou um retalhista geralmente tem, um objetivo de vendas, certo? Mensal. Ou seja, eu pego no meu objetivo de vendas mensal e tento perceber de que forma em que shopping pode contribuir para esses objetivos. Ok? Depois de tentar perceber de que forma é que shopping pode contribuir para esses objetivos, eu tento perceber, ok, então qual é o meu nível de rentabilidade mínimo qual é o meu nível de rentabilidade mínimo, ou seja, qual é o meu target ROAS, e a partir daí tento achar o valor, ou seja, com base, tenho o valor a que quero chegar, tenho o meu target de rentabilidade e a partir daí consigo achar qual é o investimento que eu preciso para lá chegar. Quando estamos a começar, outra coisa também importante uma coisa há aqui esta questão da Filipa tem dois lados, ou seja, posso ser um anunciante que não tem histórico nenhum, e isto que eu acabei de dizer é mais fit para anunciantes que não têm histórico de campanhas nenhumas, porque têm que partir de algum lado e, portanto, mais vale partir dos dados que nós temos. Para anunciantes que já têm histórico, ou pelo menos de pesquisa, podem fazer uma extrapolação daquilo que acontece em pesquisa para shopping. O Martim Muniz Chichorro coloca uma outra questão, que é a plataforma Google Market Center que decide onde publicar os nossos feeds? A plataforma é Merchant Center, Martim. A plataforma não é bem decide onde publicar. Eu explico-vos como funciona. A plataforma é o repositório do feed. Vocês depois o que fazem é fazer um linking entre essa plataforma do Google Merchant Center e o Google Ads. A partir do momento que as plataformas estão linked, vocês conseguem usar em Google Ads para servir nas vossas campanhas os feeds que têm na plataforma de Google Merchant Center. Tem aqui alguns passos técnicos in behind, mas basicamente é assim que funciona. A nossa plateia já começou a partilhar algumas das dificuldades que sente no comércio online. Por exemplo, o Francisco Matos e Silva diz que no setor dos vinhos existem muitas restrições devido ao álcool e taxas associadas. É verdade, em alguns países chega a ser terrível o valor das taxas que são aplicadas. O Carlos Brandão diz que tivemos uma loja online em 2008, só para Portugal, mas encerramos em 2010. As pessoas ainda não estavam receptivas à compra online. O Luís Meireles diz que uma dificuldade que encontramos é não ter um valor fixo para o transporte. Portanto, o transporte varia um bocadinho.
O Miguel Machado diz que vendemos online desde maio, a dificuldade é fazer chegar aos clientes, levar os clientes até à loja, porque as taxas de conversão são aceitáveis, penso que é essa a questão. O Luís Alvides Moreira diz que temos loja online há quase quase alguns anos, e negócio corre bem. No início tivemos alguma dificuldade de otimizar o Google Analytics, mas agora está ok. Para implementar o ROAS, o que se deve fazer? Aí está uma pergunta para a Mariana. Boa. Luís, olá. O ROAS, basicamente, vocês não precisam de fazer nada para implementar, ou seja, não requer qualquer configuração técnica, ou seja, isto é uma configuração que já está disponível em cada uma das campanhas, ok? Tipicamente, nas settings das campanhas, vocês podem escolher de que forma é que vão automatizá-la e têm lá a opção Target ROAS. Eu não sei se isto é uma hipótese, Carlos, mas eu também posso recolher aqui alguns links de suporte que explicam super bem e o Carlos pode encaminhar para o Luís, não sei se é uma possibilidade. Maravilha, é uma possibilidade. Todos os links que nos queira fazer chegar serão reencaminhados para a nossa audiência de hoje. Queria, aliás, lembrar que esta sessão está a ser gravada e que depois o vídeo vai ser disponibilizado e também a apresentação da Mariana vai ser colocada à disposição de todos. Já agora, Filipe Botão Pimentel Trigo agradece, diz que há elementos de apoio na Google Portugal, pergunta se há elementos de apoio na Google Portugal para dar suporte na implementação de campanhas. Ok. Olá, Filipa. Isso é uma boa pergunta. Nós temos infelizmente em Google Portugal nós só trabalhamos com um conjunto mais limitado de anunciantes, como o Carlos disse, ou seja, nós trabalhamos só com anunciantes em larga escala, mas nós temos toda a nossa linha de suporte que está disponível através de um formulário que eu também posso partilhar consigo, Luísa. Não tenho a certeza, confesso, se prestam algum serviço de implementação, mas seja como for, se pesquisar no Google, nós temos as nossas páginas de suporte com step-by-steps muito pormenorizados que permitem a qualquer um criar uma campanha. Compreendo que seja sempre um bocadinho difícil, mas de facto estes recursos estão disponíveis para todos. Okay. Já agora, Catarina Noronha, diga. Já agora queria questionar a Catarina e a Filipa sobre que tipo de campanha a que se referem neste caso, porque assim também já posso partilhar com o Carlos os links para a implementação de algum tipo de campanha específico. Gostaria de dar uma ótima nota da Catarina Noronha. Ela diz que seria ótimo que os links fossem todos partilhados com os participantes que vão iniciar a implementação. Portanto, depois desta sessão já se está a falar de implementação, ou seja, implementar os conceitos que aqui estão a ser dados. Isto é para fazer um IOP. Muito obrigado à Catarina por essa nota. Já agora, o Carlos Brandão disse-nos há bocadinho que a sua loja não funcionou porque as pessoas ainda não estavam despertas para o online. Carlos, eu creio que depois da pandemia, se houve alguma oportunidade que resultou desta crise, é que esta pandemia dirigiu muito tráfego para o online. Isso aproveita-me para dar uma oportunidade para colocar uma questão à Mariana, que é: há 57% dos consumidores que a nível mundial e 60% dos consumidores europeus que já compram online. Na sua opinião, esta pandemia que atravessamos vai aumentar ainda mais estes números e até que ponto é que é possível esperar que o comércio online possa aumentar? Carlos, como referiu e bem, o comércio online já aumentou. Eu até posso partilhar convosco, porque eu tenho aqui algo de cor, alguns dados que nós temos sobre um estudo que nós fizemos sobre como é que mudou o comportamento de pesquisa. E para vocês terem uma noção, pesquisas que incluam a frase comprar online, com palavras antes ou depois, mas este statement comprar online, duplicaram este ano em Portugal. Portanto, para terem uma noção, temos cada vez mais pessoas a pesquisar comprar online. A pandemia acho que funcionou muito bem até para quebrar alguns dos receios da maior parte dos portugueses, que havia muito aquela insegurança. Neste momento acho que serviu muito para isso. Mas sim, Carlos, sem dúvida, e acho que é uma tendência que vem para ficar. Já agora, eu creio que a Mariana não
Foi o Carlos bloqueou. Que o João Muniz devia fazer, mas eu irei sublinhá-lo por si, porque é um elogio à Google. O João diz que, por experiência própria, o suporte da Google costuma ser bom, mesmo os chats online. É um elogio que deve ser entregue a quem o merece e Obrigada, João. desse elogio do João. Mariana, há uma nota que me ficou da sua apresentação, onde refere, por exemplo, que as campanhas de maior duração resultam melhor do que as campanhas mais pequenas, do que as campanhas mais fragmentadas. Podia explicar-nos um bocadinho o porquê de ir com toda a força para uma campanha e não ir doseando a campanha? Ou seja, a mensagem que eu queria passar com esse slide as campanhas funcionam melhor quanto maiores são. E aqui, quanto maiores são, eu estava mais a referir-me à quantidade de produtos que estamos a usar numa campanha. Ok? Sobre o tempo, e até voltando um step atrás, foi até uma pergunta do Luís, uma campanha de shopping, como uma campanha de search, ok? Quando serve propósitos de performance, deve estar online, como nós costumamos dizer, em modo always on. Ela está online todo o ano porque a nossa loja está aberta todo o ano. Portanto, sempre que há uma pesquisa, sempre que há alguém naquele momento com uma clara intenção de comprar um produto que nós temos para oferecer, é um cliente importante para nós e nós temos que aparecer. Agora, focando um bocadinho na pergunta do Carlos sobre o que é que eu queria dizer com maior ou menos fragmentada, tem tudo a ver com o volume, ok? Ou seja, quando as campanhas têm mais produtos, elas tipicamente conseguem aglomerar mais histórico de campanha. Isto permite, por um lado, para utilizadores que otimizem a campanha de forma manual, que tenham dados com validade estatística mais rápido para tomar decisões, ok? Nós não conseguimos tomar decisões com 25 cliques, por exemplo, conseguimos tomar decisões com um volume um bocadinho maior. Ou, no caso de se transitar, como por exemplo em Smart Shopping, que é uma campanha que nem sequer permite usar os controles manuais, para que o algoritmo ganhe histórico o mais rapidamente possível para tomar as melhores decisões de otimização. Esta sessão está bastante interativa, com a nossa audiência a participar bastante. Por favor, se verificou que a sua pergunta eventualmente não tenha sido sublinhada e que ela tenha passado despercebida, não hesite de forma nenhuma em repeti-la, porque estão a surgir várias questões aqui no nosso chat. Temos ainda algum tempo para receber mais algumas perguntas. Mariana, outra coisa que me ficou na memória foi a sua ideia de que campanhas de baixo custo, campanhas low cost, são uma má ideia. Então, qual é que é o limiar de uma boa campanha para ser de eficiente? Não, a minha mensagem não era campanhas de baixo custo, de forma nenhuma, porque isto depois depende muito, ou seja, depende muito da procura que há por cada produto, ou seja, se calhar computadores, estou a dizer uma coisa completamente aleatória, mas se calhar a pesquisa por computadores é muito superior à pesquisa por máquinas de lavar roupa, ou seja, se calhar é preciso mais budget para ter uma campanha que venda computador do que para máquinas de lavar roupa. Sei, estou a dar um exemplo. Já aqui o meu ponto é, nós temos um produto, há todo um conjunto de pesquisas para as quais nós podemos ser uma boa correspondência. Nós queremos tentar captar o máximo de pesquisas que são possíveis, porque todas elas são uma oportunidade de vender. Ou seja, aqui o que eu digo é, tenham mindful o budget, ou seja, que é para não estarem a perder demasiadas oportunidades que são importantes para vocês, e que uma das formas de controlar isto, porque nós sabemos que toda esta questão de planeamento de investimento, enfim, nós não temos uma torneira, adorávamos todos ter uma torneira, que em vez de água saísse notas e nós conseguimos estar a servir todas as campanhas que queremos. Eu sei que nós sabemos que isso não é possível, mesmo para anunciantes em larga escala, é um desafio, ok? Mas uma coisa que podem fazer é tentar controlar e gerir melhor, por exemplo, no caso de uma campanha, o target ROAS dessa campanha, e uma das formas é evitar que a campanha esteja limitada por investimento, pondo um target ROAS superior, porque assim, ou seja, nós estamos a dizer, eu só quero competir nas impressões que são mais importantes para o meu negócio. Ou seja, é uma forma de não ter perdas por budget. Infelizmente, a sessão não deu para fazer um deep dive tão grande em métricas como eu gostava, mas, ou seja, existem 3 métricas de oportunidade, que é a impression share, ou seja, que percentagem da oportunidade é que eu estou a captar, e podemos perder impression share, oportunidade, por 2 razões. Por budget ou por aquilo que chamamos rank.
Quando nós aumentamos demasiado os bids, aquilo que nós estamos a fazer é transferir as perdas de budget para rank, que basicamente é uma perda por classificação, ok? É quando, por exemplo, ou seja, eu quando ponho um target close muito grande, é como se estivesse a pôr um bid muito baixo, ou seja, eu vou só competir nos leilões mais baratos, por assim dizer. E isto é uma forma, quando transferimos as perdas por budget para o rank, o algoritmo aprende qual é a altura do dia mais rentável para nós. Enquanto com budget chega uma altura do dia que eu já não tenho budget para ir às impressões nas últimas horas do dia, e isto pode acontecer, quando as perdas estão por rank, o algoritmo eventualmente aprende e vai fazer um controle do nosso esforço ao longo do dia. Este tema é sempre muito técnico, depois eu fico entusiasmada e começo aqui a falar. Mariana, há outro número que me ficou na memória da sua apresentação, é que é o número de 60%. 60% dos consumidores fazem compras através Descobrem marcas ou produtos online. Descobrem marcas ou produtos online e utilizam o mobile. E este mobile de que estamos a falar é só telefones, estamos a falar de tablets e constitui também alguma surpresa, porque a ideia que se tinha é que um ecrã maior nos permite ver os produtos de melhor, com melhor resolução, conseguimos ver maior detalhe, e vem a Mariana dizer-nos, não, estão todos a comprar mobile. Porque esta tendência, e já agora, se estamos a falar apenas de telefones ou também de tablets, e já agora uma curiosidade que me ficou da sua apresentação, que é, e um dos produtos mais vendidos é precisamente mobiliário. Ora, mobiliário, nós até precisamos de ver a mobília em maior tamanho para podermos tomar uma decisão sensata de compra. Porque este recurso ao mobile, o que é que leva a explicar este grande peso do mobile aqui nas compras online? Desculpe, estava a ler a questão do Luís, mas Luís, já respondo, vou então falar aqui com o Carlos sobre a questão do mobile. Sobre o tipo de dispositivos mobile, sim, quando falamos em mobile também estamos a falar em tablets, mas de dados internos, mesmo que temos quando analisamos comportamentos de pesquisas ou mesmo quando vemos a performance nas campanhas de alguns dos nossos retalhistas, a maior parte é efetivamente smartphone. E quando eu digo a maior parte, é em larga escala. Tablet é muito, ainda que, pelo menos hoje em dia, é muito residual. Também é um dispositivo que, se pensarmos um bocadinho, perdeu um bocadinho de relevância. Ou seja, o tablet não é um instrumento de trabalho para a maior parte das pessoas, não é pequeno o suficiente para caber no bolso. É geralmente um dispositivo que temos em casa, que acedemos mais à noite, ou que é o mais para crianças, para verem conteúdos. Existe algum tráfego, tanto em pesquisa como em websites de revistas de tablets, mas costuma ser bastante mais reduzido quando comparamos com outros revistas. Aquilo que nós vemos, Carlos, e para dar uma ideia é, hoje em dia, tanto o tráfego de uma campanha de pesquisa, eu estou a falar aqui de um retalhista standard, ok? Aquilo que nós costumamos dizer, tanto o tráfego nas campanhas de pesquisa ou de shopping já é predominantemente mobile, de pesquisa, e também quando olhamos para o tráfego do site como um todo, ok? O que é que acontece, tipicamente? É que apesar do tráfego ser predominantemente mobile, as taxas de conversão costumam ser muito mais baixas em mobile, ok? E isto acontece provavelmente por causa disso. E não só por causa disso, porque aquilo também nós sentimos ainda que acontece muito em Portugal é que ainda não temos sites verdadeiramente otimizados para o dispositivo. Tipicamente aquilo que acontece é nós construímos um site para desktop ou para computador e depois é que adaptamos para mobile. É preciso mudar aqui um bocadinho a mentalidade. É preciso começar a construir o site para mobile e depois adaptá-lo para desktop. Porque a verdade é que com a evolução dos smartphones e da internet, toda a gente anda com isto. Todos os dias eu acho que nós agarramos mais no telefone do que nos talheres para comer. E a verdade é que neste momento o processo é inverso. Normalmente os sites são desenhados para o computador e depois faz-se uma adaptação mobile. Aquilo que a Mariana nos diz é virem o pensamento ao contrário, porque assim é que funciona. Exatamente. Então, nós vemos que sobretudo startups que já começam do zero, completamente com uma mentalidade diferente e muito mais nas tendências, já começam deste ponto de partida e o impacto é brutal. Mesmo. É mesmo uma questão de tendência, Carlos. O mundo já mudou, não é que esteja a mudar, o mundo já mudou. E mesmo aquele comportamento cross-device do processo começar em mobile e acabar no computador, até isso cada vez é mais minimizado.
os anunciantes ou os retalhistas ou o que for que conseguirem fechar uma venda em mobile no menor número de steps possível, são aqueles que têm mais a ganhar. Uhum. Há aqui uma pergunta que eu acho que é trabalho de casa para a Mariana, uma vez que eu acredito que não tenha eventualmente estes números mesmo aqui à mão, mas a Filipa Bolton Pimentel Trigo pergunta se tem números de utilização de mobile ou PC para o target de vinhos. Creio que não terá isso aí à mão, mas se não tiver, certamente terá a oportunidade de nos enviar e nós reencaminhamos para a Filipa. Uhum. Já agora o Luís Avides Moreira diz que a empresa dele tem muitas vendas via computador. Provavelmente interessaria aqui também um pouco perceber aquilo que o Luís vende e eventualmente o perfil do seu cliente e isso eventualmente podia ajudar-nos a explicar porque a preferência pelo computador e não pelo mobile. O Luís também tem aqui uma outra questão, que ele diz que fazemos vários tipos de campanha, usamos o Google Ads, mas grande parte das conversões vem de outras origens, como Organic, Direct e Referral. Mariana, acha isto estranho? Não acho estranho de todo. Portanto, tudo o que é tráfego orgânico é tudo o que é pesquisa não paga. E, portanto, é bastante normal. Tudo o que é tráfego direto são pessoas que acederam diretamente ao site. Referrals são tipicamente pessoas que vêm de outras origens. Pode, por exemplo, se não tem definido os parâmetros para distinguir tráfego, uma fonte de tráfego referral pode ser um Facebook, por exemplo. É uma questão de ver, é possível ver no Analytics quais são esses sites. Assim, é normal e até porque não podemos encarar a experiência de venda hoje em dia e também por causa do smartphone, não só é muito mais mobile, como também é muito mais complexa. Nós, tipicamente, quando fazemos hoje uma pesquisa por um produto que precisamos, se calhar não o vamos comprar hoje. Se calhar hoje fiz uma primeira pesquisa, amanhã vou fazer outras, à noite vou falar com alguns amigos ou familiares. Portanto, a jornada de venda muitas vezes demora um mês. Ou seja, existem diversos touchpoints. Portanto, uma venda que pode ter começado numa campanha de shopping ou de pesquisa, pode acabar de forma orgânica ou pode acabar com um acesso direto ao site. Portanto, é normal que... E até isto é um fator importante, apesar no momento em que estamos a medir o sucesso das nossas campanhas, é que a nossa campanha pode não ter sido o último touchpoint de assistência à venda. E no Analytics existem alguns reportes dentro da secção de e-commerce em que vocês podem comparar diferentes modelos de atribuição e como é que os vossos canais se comportam nos diversos modelos. Mais uma vez, tudo o que é atribuição dava para ficarmos aqui um dia inteiro, mas recomendaria a dar um check nessa setting do Analytics. Eu abri aqui é na parte de conversões, no menu de e-commerce, tenho no Multi-Channel Funnels, tem um que se chama, Model Comparison Tool. Eu tenho o Analytics em inglês, não sei como é que é em português. E aí consegue selecionar vários caminhos de atribuição, desde dar crédito à primeira interação, ou dar crédito à última, ou distribuir o crédito pelos vários touchpoints, e consegue ter uma ideia de que forma é que os canais estão a contribuir mais. Estão a iniciar mais a venda ou estão a fechar mais a venda? Isto é sempre muito interessante de perceber. Estamos a caminho do final deste webinar, faltam-nos apenas alguns minutos para dar por encerrada esta sessão, o que terei de fazer com muita pena. Temos ainda algum tempinho, pouco, para últimas questões. A Catarina Noronha, por exemplo, coloca a seguinte questão na sequência da questão da Filipe. Eu gostaria de ter alguns dados sobre a categoria gelados e sobremesas. Creio que é um novo trabalho de casa para a Mariana, caso possa responder a esta questão mais tarde. O Gil Ferraz pergunta, diga Mariana. Eu queria só dar aqui uma nota que é sobre estas questões sobre dados de mercado. Eu recomendo a todos darem um check numa plataforma pública que nós temos, que é o Google Trends. Basicamente também é a ferramenta que eu iria usar e, portanto, posso-vos passar já e podem fazer isto por vocês próprios. A ferramenta é super fácil de utilizar. Vocês basicamente, eu vou pôr aqui o link. Importa-se repetir o nome, diz a Catarina? Google Como é que se chama o nome da ferramenta? Google Trends. Eu coloquei aí o link, podem guardar já. Vocês conseguem segmentar aí o país, ok, em questão.
neste caso vou assumir que é Portugal, e podem pôr aí um termo, por exemplo, gelados, e conseguem ter desculpem, uma overview de algumas tendências de pesquisa, que são também é aquilo que nós temos acesso, tendências de pesquisa para determinadas categorias. Esta sessão está a ser superamente excelente, muito informativa, muito interativa. Estamos a chegar ao fim e eu creio que este era o momento de começar a preparar a saída com uma nota de bom humor, perguntando, por exemplo, à nossa audiência quem dá nota 20 à Mariana. A partir deste momento podem começar a dar nota 20, seria muito interessante ver quem dá nota máxima à prestação da Mariana, mas enquanto não chegam, pronto, e começaram a aparecer 20, 22 e por aí fora, o que quer dizer que a sessão foi extraordinariamente foi muito bem avaliada, muito bem apreciada pela nossa audiência. Não param de chegar as notas 20 para a Mariana. Há ainda aqui uma última questão, antes de terminar, do Gil Ferraz. Ele pergunta qual o budget mínimo de investimento para fazer testes. Era muito importante ter casos práticos de PMEs. Isso é bastante complicado. Infelizmente, é difícil conseguir ajudar com essa questão, porque, mais uma vez, o budget mínimo depende tanta coisa do mercado, do tipo de procura. Uma outra recomendação que eu posso vos dar é, para além do Google Trends, que vocês conseguem ter uma ideia do volume de pesquisa, se é popular ou não, para a vossa categoria de produtos, nós também temos outra ferramenta, que é o Keyword Planner, que está disponível no Google Ads. Ok, eu se calhar ponho aqui. Está disponível no Google Ads, que vos dá também uma ideia das pesquisas, do custo por clique de cada palavra-chave, do custo por clique por cada palavra-chave, e conseguem fazer uma estimativa de investimento para fazer um teste. Okay? É difícil dizer-vos, olha, a estimativa ideal é X no primeiro mês. Não existe mesmo um one size fits all. Por mês, 250 a 500 por mercado, já se faz alguma coisa? Já faz algo. Depende do mercado. Se estivermos a falar do mercado como Portugal, pensem, por exemplo, em França, que é um país enorme. Se calhar isso é pouco para um país como a França, mas o que vocês podem fazer é, ok, em vez de ir para a França, vou ver as áreas de maior penetração na internet e vou fazer um teste de 250 ou 500 euros em Paris, em Nice, em Lyon, porque podem fazer uma estratégia desse género. Quero agradecer todas as pessoas que participaram nesta sessão sobre a promoção do comércio eletrónico, ao Mário, ao Duarte, ao Luís, ao António, ao Miguel, à Catarina, a todos aqueles que nos últimos instantes deram nota 20 à Mariana. Muito obrigado a estes e a todos os outros que eu não consigo agora aqui nomear de forma muito rápida. Foram uma audiência fantástica, tornaram esta sessão bastante animada. Obrigado a todos. Estamos a chegar ao final deste webinar, em especial à nossa oradora de hoje, à Mariana, que foi na explicação de como podemos fazer a promoção do nosso comércio online, mostrando as várias estratégias para ser vencedor, para trocar por vendas todas as visitas que nós podemos ter, que as empresas possam ter ao seu site. Obrigado a todos que estiveram hoje connosco, obrigado por acompanhar os webinars que a ICEP está a organizar para ajudar as empresas portuguesas durante estes tempos de desafio que atravessamos. Mantenha-se em contacto com o seu gestor de cliente e acompanhe os nossos canais web para manter a nossa agenda de webinars atualizada. Uma vez mais, muito obrigado, Mariana. Foi um prazer tê-la hoje connosco. A todos, fiquem bem e espero vê-los muito brevemente. Obrigada a todos. Obrigada, Carlos. Obrigado. Adeus.